Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Do Senhor. E sabe, queridos, você está no lugar certo essa noite. Amém. Passar a virada de ano, irmãos, na igreja não é simplesmente um culto religioso. É você dizer para si mesmo, dizer para o mundo, dizer para Deus quem é o seu Senhor. E que você tem prazer de estar nele. Amém, irmãos? Passar datas comemorativas com o Senhor, como aniversário, virada de ano, Natal, ano novo, seja lá o que for, querido, é você dizer assim: o meu Senhor está em primeiro lugar na minha vida. Amém? Ele mesmo diz: eu sou o primeiro e o último, eu sou o princípio e o fim. Então, aqueles que reconhecem isso, irmãos, têm Deus em todo tempo. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Quero compartilhar de uma palavra com você. Nós estamos findando um ciclo e começando outro ciclo. Quantos sabem que quando começa outro ciclo, nós colocamos planos novos em nossas vidas? Quantos já fizeram isso aqui, queridos? Quantos já disseram: ano que vem eu vou melhorar? Ano que vem eu começo meu regime? Aleluia! Ano que vem eu quebro os cartões de crédito. Né? Quando nós passamos por virada de ano, nós entendemos também como uma virada de chave, uma mudança de fase, né? E aí colocamos aí novas expectativas, colocamos novos projetos, né? Colocamos novas diretrizes em nossas vidas. Muitos de nós já fizemos isso. E se não estamos fazendo exatamente agora, criamos novas expectativas. E sempre desejamos melhorar. Quantos estão comigo nisso? Nós sempre desejamos melhorar, sim ou não? E a vida do crente deve ser exatamente assim, queridos, porque a Escritura diz que a nossa vida deve ser mesmo, degrau a degrau, deve ser de fé em fé, deve ser de glória em glória. Então, de fato, nós devemos desejar crescer sempre. E reconhecer as etapas de nossas vidas. E a cada dia que passa, a cada ano que passa, nós estamos passando para um novo tempo, estamos passando para uma nova fase. Temos que reconhecer isso. Entendemos que Deus é atemporal, para Deus não faz diferença entre dia e dia. Você está comigo? Mas nós estamos na terra, para nós ainda faz. Nós não somos atemporal. Amém, queridos? Nós contamos anos e dias e o Senhor nos ensinou a contar isso, nos dando sabedoria para contar essas coisas. Amém? Então nós precisamos compreender essas mudanças de estações, mudança de fase, virada de chave. Nós precisamos compreender bem isso. E qual o desejo de Deus para as nossas vidas nisso? Amém, queridos? Aleluia! Só que, entenda, às vezes nós colocamos algumas perspectivas, às vezes colocamos algumas expectativas nisso, e vai passando, e aquilo que era novo se torna comum, né? Fazemos tantos planos para um ano novo, e quando você entra no ano novo, ele já deixou de ser ano novo, ele só é ano agora. Não é? E às vezes se torna comum. Eu conversava com Vanessa hoje sobre algumas diretrizes, alguns comandos que Deus dá, e eu falava sobre essa palavra que nós entregamos no final do ano passado, um ano de expansão, né? Uma palavra que foi lançada no dia 31 de dezembro do ano passado, e durante todo o ano foi falado a mesma coisa, foi falada essa mesma palavra, ou seja, quando Deus dá uma coisa, essa coisa permanece. Você está comigo? Ela não se perde no caminho. Eu já vi também, irmãos, não só já vi, como também já entreguei algumas palavras no final de ano, que talvez não tenha sido o Senhor que tenha dito, talvez tenha sido minhas emoções, e por conta disso, passou janeiro, fevereiro, já tinha se esquecido daquilo que foi entregue. Quantos aqui já viram isso acontecer em algum tempo? Né? Tanto nessa igreja, ou qualquer outra igreja que você congregou, ou qualquer outra igreja que você conhece, algo que é dado e logo se perde no tempo. Amém? Mas quando algo é de Deus, irmãos, não se perde. Você está comigo? Quando algo vem de Deus, não vai se perder com o tempo. Então, as mudanças de chave, as mudanças de fase, a mudança de tempos, nós precisamos compreender Deus em nossas vidas, porque aquilo que Deus dá a nós, isso não vai se perder, e se nós estivermos firmes em nossas convicções, nós não vamos perder nada no caminho. Nós vamos compreender cada etapa, cada degrau, cada caminhada. Irmãos, fica mais fácil viver assim, você não vai viver frustrado, entendendo que não deu certo. Oh, mas o Senhor me deu uma palavra e ainda não deu certo. Fala isso para Abraão.
que o Senhor deu uma palavra para ele, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, quer que eu continue até o 25? E foram passando anos e anos e anos e nada acontecia. Mas Abraão tinha uma palavra. Qual era a palavra que Abraão tinha? Ei, Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação. Você entende? Se você não compreender as fases, os degraus, a Bíblia diz que Abraão peregrinou na terra que já era dele. Mas é necessário compreender as fases, os degraus, o tempo das coisas. Amém, querido? Porque quando você compreende, aí você vai mudando de fase. Mas você vai mudando com o pé firme. Você vai subindo degraus. Mas você vai subindo com o pé firme. Você sabe para onde está indo. Amém, irmãos? Aleluia. Precisamos entender as mudanças de fase. Amém? Aleluia. Se eu tivesse que dar um tema para essa mensagem, eu diria, é uma nova fase. Amém, irmãos? Isaías, no capítulo 43, e versículo 18 e 19, vai dizer assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então, Isaías diz, não se lembre das coisas passadas, ou seja, não fique preso no passado, queridos. Deixa eu dizer algo para você, as tuas frustrações do passado devem ficar no passado. As tuas frustrações do passado não podem ser levadas adiante, irmãos, porque elas podem te prejudicar no futuro. Bem como as tuas vitórias do passado não podem garantir o resto da sua vida. Você está comigo? A vitória que você conquistou ontem, irmãos, não é a mesma de hoje, porque a tua vida deve ser de glória em glória, de vitória em vitória. Amém, queridos? Porque alguns, irmãos, ficam no passado, ficam presos no passado, eles ficam presos ou nas frustrações do passado, e isso não permite que eles sigam em frente. Seja uma frustração emocional, seja uma frustração financeira, seja até uma frustração espiritual. Quantas pessoas que se chatearam com sua igreja e nunca mais conseguiu se estabilizar em igreja alguma? Quantas pessoas passaram por esse tipo de frustração, queridos? Em contrapartida, também tem aquelas pessoas que outrora venceram em oração. Quantos aqui já conquistaram, já venceram guerras em oração, queridos? Aleluia, mas deixa eu te dar uma boa notícia, não é só essa que tem. Aí você ainda vai vencer muitas. Aleluia. Ah, pastor, houve um tempo em que eu tive um problema sério conjugal e eu dobrei o meu joelho e busquei na palavra e eu venci. Ei, deixa eu te dar uma boa notícia, você permanece casado graças àquela vitória, mas você precisa vencer hoje de novo. E de novo. E você precisa perseverar em vitória, conquistando, irmãos, um dia após o outro dia, compreendendo o tempo das coisas, compreendendo as fases e progredindo em vitória. Amém, irmãos? Então, deixa as coisas do passado para trás e prossiga para aquelas que estão diante de você. Não fique preso em passado, queridos. Aleluia. Porque o futuro é glorioso. Amém, irmãos? Quantos creem para um ano de 2026 glorioso? Aleluia. Uma nova fase, ela pode ser estabelecida pelo tempo. Você está comigo? Porque o autor de Eclesiastes, ele disse, há um tempo para todas as coisas. De repente, irmãos, aquilo que você está esperando ainda não chegou, porque ainda não chegou o tempo. Porque tem um tempo estabelecido para cada coisa, para que cada coisa chegue em nossa mão. Para você vivenciar algumas coisas, você vai ter que esperar tempo. Glória a Deus. Nem sempre é agradável. Não é assim? Exemplo, o jovem quer namorar, ele tem que esperar o tempo das coisas. Amém, jovens? É um amém tímido que eles falam, né? Amém! E eu nem ouvi o amém da minha filha, olha. Vou falar de novo para ver se eu escuto. Amém, jovens? Ah, agora eu, filho. Consolou o coração do papai. Aleluia. Então, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz: há um tempo determinado, tudo tem o seu tempo.
determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém, irmãos? Então fique tranquilo. Vanessa ministrou aqui no domingo, ela falou sobre esse ano de expansão que tivemos. Quantos aqui viveram a expansão? Então nós vivemos um ano de expansão, mas alguns não conseguiram tocar nela. Deixa eu falar algo para você, irmãos. O que Deus começou não para. Amém, irmãos? O que Deus começou a fazer, Ele não vai parar, porque Deus não para a obra pelo... Ele vai concluir o que Ele começou. E se Deus começou a fazer algo nessa igreja, Ele vai concluir o que começou. Agora, de repente, não chegou o seu tempo. De repente ainda não foi o seu tempo, outros foram na sua frente para preparar o caminho, para abrir caminho e para dizer é possível chegar lá. Para estimular você na fé, para fortalecer a sua fé e dizer, olha, se eu cheguei, você também chega. E aí, de repente, o seu ano não foi 2025, mas vai ser 2026. Amém, irmãos? Porque Deus determinou tempo para cada coisa debaixo do céu. Amém? Pode ser que o tempo esteja pré-determinado, ou seja, um tempo preparado, é exatamente aqui. Porque Deus, ele é Deus completo, presta atenção. Em Gênesis, no capítulo 18, versículo 10, diz assim, disse um deles, isso aqui é o Senhor visitando a Abraão e a Sara, disse um deles, certamente, voltarei a ti daqui a 1 ano. Eu posso traduzir essa palavra para o ano que vem? Amém. Certamente voltarei a ti daqui a 1 ano. Sabe em que episódio nós estamos aqui? Nós estamos no episódio que Abraão já estava esperando há 25 anos. Aí vem o anjo do Senhor e diz a eles, olha, certamente daqui a 1 ano, cravado, um tempo pré-determinado. Daqui a 1 ano eu venho. E daqui a 1 ano, Sara terá um filho. Amém, irmãos? Então, de repente, não foi o seu ano, mas daqui a 1 ano. Daqui a pouco. Amém, queridos? Pastor, mas eu estou crendo tanto para certa coisa acontecer comigo. Eu estou crendo tanto para aquele rompimento financeiro. Eu estou crendo para um casamento, eu estou crendo para alcançar a minha casa própria, eu estou crendo para um carro novo, eu não consegui esse ano, mas deixa eu falar um negócio para você, irmãos. Deus que fez a promessa é fiel para cumprir. Ah, mas não foi o meu ano, mais um ano se passou. Mais um ano se passou e eu não vi aquela promessa que Deus fez há 10 anos. Ainda não vi acontecer. Mas aí aparece um anjo do Senhor e diz, olha, certamente. Vou falar de novo, certamente. Daqui a 1 ano. Glória a Deus. Aquilo que você está esperando chega em tuas mãos, queridos. Porque é desejo de Deus abençoar os seus filhos. E Deus vem fazendo isso desde o princípio do mundo, queridos. Amém? Você está comigo? A bênção que você está esperando pode vir, irmãos, de repente. De repente. De repente. Eu falei de algo que Abraão estava esperando por 25 anos. E de repente, no tempo pré-determinado, daqui a 1 ano chega. Você pode esperar daqui a 1 ano. Mas você pode simplesmente crer, permanecer na onde Deus colocou você, na onde Deus estabeleceu você. A Bíblia diz que Jesus, quando veio ao mundo, ele cumpriu o seu ministério terreno. Ele morreu. Mas antes de morrer, ele deu morreu, ressuscitou. Mas antes de ascender ao céu, ele deu algumas recomendações para o seu povo. E disse, olha, espere em Jerusalém. Até que aconteça. Agora é interessante porque
Abraão estava esperando por 25 anos. E um anjo vem e fala para Abraão, olha, daqui a 1 ano vai acontecer. A profecia de Joel aconteceu bem antes. A profecia de Joel aconteceu bem antes de Cristo. Cristo veio ao mundo, Cristo viveu 33 anos na terra. Depois de 33 anos, ele morreu, mas a profecia já tinha sido entregue, a palavra já tinha sido entregue. Acontecerá naquele dia, acontecerá naquele dia, acontecerá naquele dia. Uma palavra de Deus foi lançada, o povo de Deus acreditava naquilo. Que um dia o Espírito Santo viria, irmãos, e encheria toda a terra. Glória a Deus, Deus é bom. O povo creu naquilo, queridos. Glória a Deus. E aí Jesus veio, Jesus entregou a palavra, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês só. Eu vou enviar um outro Consolador. Imagina comigo, irmãos, o anseio daquele povo. Quando Jesus partiu e disse, eu vou enviar outro para vocês. Eu não vou deixar vocês desamparados, eu vou enviar outro para vocês. A Bíblia diz que compunha-se uma assembleia de 120 pessoas. Eles perseveravam ali, eles estavam ali orando, unânimes. A Bíblia diz que de repente, diga de repente. A sua mudança de chave pode ser de repente, irmãos. A sua mudança de chave pode acontecer de uma hora para outra. O que aconteceu ali, aconteceu um rompimento na terra, na vida dos filhos de Deus, como nunca houve antes. O povo não sabia o que era ter Deus dentro deles, irmãos. Mas de repente chegou a hora deles. Chegou a minha vez. Chegou a minha vez. Ei, chegou a sua vez, irmãos. Chegou a sua vez de receber o de repente de Deus. Você só precisa permanecer firme aonde você está. Aleluia. Passa ano, irmãos, ano vai, ano vem, mas você não muda, você permanece fiel à palavra. E o de repente de Deus chega até você. Atos capítulo 2 diz, ao cumprir-se o dia de Pentecoste. O que é o dia de Pentecoste? Era uma data comemorativa. Nessa época, eles não comemoravam a virada de ano, eles comemoravam o Pentecoste. A colheita, eles comemoravam a colheita. E exatamente em uma data comemorativa, de repente veio. De repente. Porque eu falo que é uma virada de ano, irmãos. Na presença de Deus não é só um culto religioso. É você estar nele, é você estar na presença dele. Uma data comemorativa. Você pode pensar, não, nós vamos nos reunir, nós vamos orar juntos, nós vamos adorar juntos, nós vamos comer juntos. E é só mais um culto. Não, de repente, a resposta de Deus vem hoje para a tua vida. Aleluia. Porque Deus é um Deus de repente. E se há um tempo determinado, por que o seu tempo não pode ser hoje? Se há um tempo para todas as coisas, por que o seu tempo não pode ser hoje? Porque a sua resposta não pode vir hoje. Porque hoje não pode virar a chave, aquilo que prendia, aquilo que amarrava, soltando de uma vez por todas, rompendo e você chegando aonde você quer chegar. Aleluia. Porque o meu Deus não é mentiroso, irmãos. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém, irmãos? Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Então pode ser em um tempo determinado, pode ser que o tempo ainda não tenha chego, pode ser em tempo determinado, pode ser em uma data comemorativa, a hora que Deus vai fazer acontecer na tua vida. Uma mudança de fase, irmãos. Uma mudança de fase, nós saindo do lugar que nós estamos e passando para um lugar melhor. Saindo do degrau que nós estamos e subindo para um maior. Porque em Deus, irmãos, a nossa vida vai ser exatamente assim. Você está comigo? Mudança de fase, irmãos. Aleluia. Pode ser em curto prazo. Você pode estar buscando algo de Deus e receber algo em curto prazo também.
Em Gênesis, no capítulo 26 e versículo 12, fala que Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano ele colheu 100 por um. Vou dizer de novo para você se animar mais, 100 por um. Aleluia. Ele semeou naquela terra e no mesmo ano. Ou seja, uma resposta rápida, irmãos. Aonde você está semeando, querido? Se você estiver semeando em Deus, ei, é rápida a resposta para você receber. Essa mudança de fase. Por que eu falo uma mudança de fase? Porque Isaac tinha um tanto. E ele semeou. E no mesmo ano ele colheu 100 por um. Você quer colher 100 por um ou não? Amém. Aleluia. Se você está crendo para ganhar um salário de 5 mil reais, imagina 100 vezes isso. Eu só coloquei número para você entender o que é 100 por um. Ah, pastor, eu estou crendo para um salário de 5 mil, de 10 mil. Imagina 100 vezes isso. Isaac semeou naquela terra. E no mesmo ano, uma mudança, irmãos. Deus tirando ele de um ponto e colocando em outro ponto muito superior. Esse é o desejo de Deus para a tua vida, irmãos. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Resposta de Deus em curto prazo. Mudança de fase em curto prazo. A longo prazo eu já falei, né? Abraão esperou 25 anos pela promessa. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Abraão não enfraqueceu na fé. O que é isso? Embora levasse em conta o seu próprio corpo já amortecido. Às vezes chegamos a um certo ponto da nossa vida que nós pensamos que não vai acontecer mais nada. Irmãos, eu vi, cadê ela? Não está aqui hoje, eu queria que ela estivesse aqui hoje. Glória a Deus. Irmã Jussara, irmãos. Vou testemunhar dela, que ela não está aqui, eu posso falar dela, né? Irmã Jussara, irmão, 60 anos de idade. Quando eu vejo ela naquela bateria ali, eu falo, meu Deus, quem disse que bateria é coisa para jovem? 60 anos, a baterista da igreja. 60 anos, irmãos. Numa vibe top. Eu fico admirando ela, eu falo, uau. Porque às vezes nós chegamos num certo ponto da vida que achamos que não vai acontecer mais. E como não testemunhar do pastor Luciano, que foi fazer faculdade depois dos 60 anos. Faculdade de Direito. Porque chegamos num certo ponto, irmãos, que dizemos que não vai acontecer mais. Ei, permaneça na fé que você tem. Amém. Glória a Deus. Ainda não aconteceu, pastor. Olha, Abraão, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo já amortecido, ou seja, não tinha modo natural de acontecer. O seu próprio corpo já estava amortecido, a idade avançada de Sara naturalmente não aconteceria, mas ele não enfraqueceu na fé. Ele perseverou na promessa. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, vai acontecer. Aleluia. E nós permanecemos firmes, irmãos, naquilo que Deus diz, e nós vencemos dia após dia. Não tem nada que o diabo possa fazer, irmãos, que vai colocar a gente para baixo. Porque nós somos de Deus, nós já sabemos que somos vencedores. Aleluia. Você está comigo? Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Pai. Agora eu vou chamar você para a responsabilidade, uma nova fase. Ela pode ser vivenciada por atitudes diferentes. Porque o que faz as coisas novas não é a virada do ano. Porque igual eu falei, na virada do ano todo mundo diz que vai fazer o regime. E no ano que vem está todo mundo comendo feito um dragão no dia seguinte. Na virada do ano nós colocamos alguns objetivos, dos quais se perdem até o dia 15 de janeiro. Sabe, queridos, não é o dia que vai mudar as coisas. Não é o ano que vai mudar as coisas. Se nós não mudarmos, nada muda. E agora começa a ficar silencioso o negócio.
Se nós não tivermos atitudes, irmãos, que nos permita mudar, nada muda. Uma mentalidade, irmãos, atrasada vai deixar a gente sempre atrasados. Para mudar de fase, precisamos mudar de mentalidade. É necessário mudar de mentalidade. É necessário, irmãos, olhar as coisas numa perspectiva diferente. É necessário agir de modo diferente. É necessário fazer de modo diferente, irmãos. Porque se fizermos do mesmo jeito que estamos fazendo, então eu vou te dar uma má notícia. O ano que vem será do mesmo jeito. Essa não é a palavra que você está esperando receber do seu pastor. Mas eu não vou enganar você, irmãos. Eu não vou dizer nada para você, para agradar você. Se nós não mudarmos de mentalidade, nós vamos permanecer do mesmo jeito que estamos. Aleluia. Como foi o meu ano de 2025? Pastor, o meu ano de 2025 foi eu progredi, sim, mas até aqui eu cheguei ao número de 3, 4 dígitos, 5 dígitos na conta. Não, então o ano que vem eu tenho que chegar nos 6, nos 7, nos 8. Por quê, irmãos? Porque se a minha mentalidade não mudar, eu não mudo, nada muda, vai permanecer do mesmo jeito. Mas, pastor, o ano que passou, eu tive muito problema financeiro. Ok, mude a mentalidade, faça alguma coisa diferente. Vai vender água no semáforo. Tem dificuldade financeira, vai vender água, o tempo está propício. Está todo mundo comprando água. Vai fazer alguma coisa, irmãos. Está passando aperto, faça alguma coisa. Tive muitos problemas conjugais nesse ano. Ok, mas quantos cultos de casal que você participou esse ano? Quantos livros referente a casamento que você leu esse ano? O que você fez para mudar a situação? O que eu fiz? Ela brigava comigo, eu brigava com ela. Ok, continue assim. E nada vai mudar. Mas não, se eu estou tendo problemas, eu vou correr atrás da solução do problema. Eu vou procurar mudar a minha mentalidade. Irmãos, se eu mudar, tudo muda. Às vezes nós estamos esperando os outros mudar. Aí colocamos a culpa em todo mundo. Porque a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Não é assim? Colocamos a culpa em todo mundo. Se o relacionamento conjugal não está dando certo, então a culpa certamente é dela. Porque minha não é. Era minha, eu dei a ela. Se o problema é o meu crescimento espiritual, eu coloco a culpa no meu pastor, que não prega direito. Não está ensinando certo. Se eu estou fraco espiritualmente, eu coloco culpa no ciclo de oração da igreja que não está orando por mim. Não, irmãos, é fácil lançar a responsabilidade para outros, é fácil passar a culpa para outro, mas que tal mudarmos de atitude? Uma vez eu conversando com uma pessoa, aconselhando uma pessoa, pastor, eu estou crendo para um emprego. Eu disse, rapaz, que bênção que você está crendo para um emprego. Já entregou currículos? Já. O que você vai fazer amanhã? Então, pastor, estou desempregado, estou com tempo. Legal, então, qual uma carga horária normal de trabalho? Quem pode me chutar aí? Uma carga normal de trabalho diária? 8 horas diárias. Foi exatamente o que ele falou para mim. Eu disse, amanhã passe 8 horas com o Senhor. Lendo as escrituras e orando por um emprego novo. E já pode começar a dar graças, porque o emprego vai bater na sua porta. O que você acha desse conselho? Bom ou ruim? Agora pergunta se a pessoa fez. Porque 8 horas é muito tempo. 8 horas trabalhando, a hora passa rápido. Mas 8 horas trancado com Deus. Quem leu o livro de Provérbios aqui? Daria para ler tranquilo nessas 8 horas. Você nem precisava passar os 31 dias do mês para ler o livro de Provérbios. Você leria nessas 8 horas. Dá tempo de ler o livro de Provérbios, dá tempo de orar ao Senhor e dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor é o meu pastor e o emprego não me faltará. E de repente o teu telefone toca e você já está empregado. Eu sei, irmãos, é verdade isso aí. Eu não preciso de nada para provar isso. Vai lá, passa 8 horas com o Senhor e o emprego vai chegar.
Para mudar as coisas, você precisa mudar a mentalidade, queridos. Não, mas eu estou desempregado, pastor. Mas eu aproveito que eu estou desempregado e eu durmo até às 10. Ok, continue desempregado. Eu estou só aproveitando. Continue desempregado. Precisa, irmãos, se nós queremos mudar de fase, nós precisamos mudar atitudes. Amém, irmãos? Aleluia. Vamos tocar em algumas mudanças de atitude aqui, alguns preceitos que nós precisamos seguir para a mudança de fase. Aleluia. Atitude de obediência. Precisamos ser obedientes aos comandos que o Senhor nos dá. Às vezes, queridos, Deus pede algo tão simples para nós. Às vezes Deus pede simplesmente uma mudança de postura. Às vezes Deus pede simplesmente que você fale menos. É simples assim. Às vezes Deus pede que você mude um traje. Glória a Deus, Deus é bom. Glória a Deus. Só que essas coisas às vezes parecem tão difíceis. Eu lembro quando a gente trabalhava no Rema, né, Rosane? Quando vem alguém lá com um traje muito coladinho e a gente tinha que ir lá e exortar, corrigir. Eita, já estão apontando para a Maria Eliane ali, ó. A monitora mais... Já olham para a monitora já. Às vezes é tão difícil dizer, olha, rapaz, essa roupa não está no padrão. Aí a pessoa quer brigar com você, crente. Crente, irmãos. Vai lá fazer. A pessoa vai lá fazer o rema exatamente porque ela quer mudar de fase. Ela quer sair do nível que ela está e ela quer crescer espiritualmente. Crente, desejoso mudar de fase. Na nossa época, a mulher ainda tinha que usar saia, o homem sapato social, né? Então, o homem não chegava lá de tênisinho igual eu estou aqui, tá desqualificado. A mulher tinha que usar saia abaixo do joelho. Né? Aí tinha mulher que diz, mas eu não gosto de usar saia, quer mudar de fase, colocar uma saia tem dificuldade. Desejoso crescer nas escrituras, mas sendo barrado em um detalhe. Não conseguimos obedecer às vezes pequenas coisas. Abraão obedeceu a um comando de largar tudo o que ele tinha. Olhamos para a vida de Abraão, a promessa chegou, Abraão se tornou o pai de todas as nações, ele recebeu um comando de largar tudo que ele tinha. Ei, sai da tua casa, sai do meio dos teus parentes, vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda. Que coisa doida, né? Imagina eu e você. Aí a gente já olha logo para o emprego. Rapaz, o meu emprego. Mas eu ganho 8 mil por mês. O que eu faço com isso? Se eu perder esse emprego, como é que vai ser minha vida? Esse emprego que eu estou é bom. E o Senhor diz assim, rapaz, larga esse emprego e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Como assim me mostrar, Deus? E se esse lugar eu só ganhar 2, agora eu estou ganhando 8, como é que vai ser? Irmãos, mudança de fase requer obediência. Se Deus falar, irmão, segue. Se Deus falar, segue, querido. Porque só pode dar certo. Não tem como dar errado. Se Deus der uma direção, segue. Porque só pode dar certo. Amém, queridos? Precisamos também ter atitude de coragem. Precisamos ser corajosos. Queremos mudança de fase, mas ninguém quer encarar um gigante. Queremos ver coisas acontecerem, mas ninguém quer encarar o gigante. E em 1 Samuel 17 conta a história de Davi. Interessante demais, irmãos. Eu quero ler com você o texto. 1 Samuel 17, 24, diz assim. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele. E temiam grandemente. E diziam uns aos outros. Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei cumulará
de grandes riquezas. Diga, grandes riquezas. Entenda, quem está falando isso é o exército, ok? Quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha. E a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso? Ou seja, eles estavam dizendo: olha, quem matar o gigante, quem encarar o gigante, o rei encherá essa pessoa de riquezas. Eu fico imaginando um exército afrontado, sabendo da recompensa, mas ninguém tinha coragem de encarar o homem. A recompensa era grande, irmãos, mas ninguém tinha coragem de encarar o homem. Se nós queremos mudança de fase, vai exigir coragem de nós, irmãos. Deus vai chamar eu e você, irmãos, para fazer coisas grandes, mas vai exigir coragem de nós. De dizer: eu vou para cima desse gigante e eu vou vencer. É o que eu estou falando, às vezes o comando de Deus é: sai daqui, vai para ali. Não, mas eu tenho que calcular quanto é. Às vezes o comando de Deus é: faça o rema, e você vai calcular quanto custa o rema. Fazer igual eu, calculo o rema, calcula o translado, calcula o tempo que você vai gastar no translado, aí eu te digo: você não vai. Vai passar mais um ano sem fazer. Ah, mas eu posso sobreviver sem fazer? Pode, na mesma fase que você está. Mas se você quiser mudar de fase, você vai ter que ser obediente e corajoso. Amém. Se você quiser fazer alguma coisa diferente, você vai ter que ser obediente e corajoso. Mas qual a recompensa? Grandes riquezas. E eu nem estou pregando rema. Eu só estou falando de algo que para a gente. Queremos mudar de fase. Irmãos, eu estou aqui com um grupo de pessoas que acabou de fazer escola de ministro. Irmãos, como nós vemos mudança nessas pessoas? Mudaram totalmente de fase quando foram fazer. E por que mudaram de fase? Porque tiveram coragem para fazer. É fácil, não é, Caio? Todo dia ter que subir a serra, todo dia ter que encarar trânsito, todo dia ter que investir grana para fazer, todo dia, e levanta dinheiro para poder ir para Campina Grande fazer aula de campo. Custa dinheiro, custa trabalho, custa tempo, é puxado demais, irmãos. Caio e eu fizemos no final de semana, então a gente trabalhava a semana toda, puxado, cansativo, e aí no final de semana, que era o nosso descanso, nós quebrava a pedra, avançando para o que estava diante de nós e dizendo: nós vamos conseguir, vai dar certo, só pode dar certo. E quantas vezes não tinha o dinheiro para fazer, o dinheiro chegava no último minuto já do terceiro tempo. O dinheiro chegava e nós íamos, e irmãos, tudo dá certo para aquele que é obediente e é corajoso. Se você não quiser, irmãos, você não precisa fazer. Você não precisa fazer o rema, você continua sendo filho de Deus. Você não precisa fazer escola de ministro, você continua sendo filho de Deus. Você não precisa fazer nada, continua sendo filho de Deus. Mas você vai ficar na mesma fase que está. Vai ser tratado como um bebê de 20 anos de idade. Havia um bebê de 20 anos? Não é fácil carregar. Quer mudar de fase, irmãos, espiritualmente? Tira mais tempo de oração. Glória a Deus, Deus é bom. Quer mudar de fase espiritualmente? Busque mais conhecimento da verdade. Deus é bom. Tudo isso vai exigir de você obediência, coragem. E quando Deus te chamar para fazer algo, põe o pé e vá. Mudança de fase, mudança de um lugar para o outro. Moisés tinha que atravessar o mar e Deus fala para Moisés: Moisés, por que você clama a mim? É a tua vez de fazer alguma coisa. Diga ao povo que marche, Moisés. Tem que ter coragem para ir de frente. Atrás o exército inimigo, na frente o mar. Tem que ter coragem para botar o pé na frente e avançar. Quando foi diante do Jordão, a mesma coisa para Josué. Josué, fala para os sacerdotes colocar o pé na água. Tem que ter coragem para ir lá. Porque se eles continuassem
fora do comando de Deus se afogariam. Mas Deus disse, fala para eles colocar o pé na água. E as coisas começam a se abrir, irmãos, quando eu e você temos atitude de obediência e atitude de coragem. Você vai ver a fase mudar quando você tiver coragem para mudar. Amém, irmãos? Porque Deus não nos chamou para permanecer no nível que estamos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tem mais. Tem uma atitude que me chama a atenção na Bíblia, queridos. Tem um texto que me chama a atenção nas Escrituras. Que está em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Se eu tivesse que dar um nome para essa atitude, eu diria atitude de oração e de dependência de Deus. Presta atenção, irmãos. Eu quero ser bem detalhista no que eu vou falar agora. A Bíblia fala sobre um sacerdote chamado Eli. Você já ouviu falar de Eli? Ele foi um homem de Deus que não educou direito os seus filhos. Um sacerdote conhecido como sacerdote gordo, que não estava nem aí para nada, vamos dizer assim. Não considerava a unção, não considerava a posição. E na morte de Eli, Deus disse uma palavra, irmãos, que me chama muita atenção. Deus disse, olha, na tua casa nunca mais haverá velho. Eu chamo isso de sentença perpétua. Quando Deus falou com Canaã, filho de Noé, ou Cã, filho de Noé, ele disse, Cã será servo dos irmãos. Sentença perpétua. Tem algumas coisas, irmãos, que se você observar em nossas vidas, se você for uma pessoa observadora, você vai perceber que uma família que tem problema com viciado, sempre tem um viciado na família. Uma família que tem problemas com homossexualismo, sempre tem um homossexual na família. Uma família que tem problemas com divórcio, sempre tem divórcio na família. Você pode estudar as famílias e você vai perceber essas coisas. Mas a Bíblia diz que em Cristo a maldição foi quebrada. Você está comigo? Em Cristo a maldição. E nós não podemos aceitar, querido, um histórico de derrota. Nós não podemos aceitar um histórico de fracasso. Esse texto me chama a atenção porque diz assim, foi Jabes, eu estou em 1 Crônicas, capítulo 4, e diz, foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes dizendo, porque com dores o dei à luz. Então o nome Jabes já significa dor. Então quando chama Jabes, já está dizendo homem de dor. Agora, como um homem considerado homem de dor é transformado no mais ilustre da sua casa, no mais ilustre entre os seus irmãos, porque Jabes tomou uma atitude de busca ao Senhor. Uma atitude de oração, uma atitude de entrega, uma atitude de dependência de Deus. Você está comigo? Amém. E assim nós vamos ver coisas mudarem. Versículo 10 diz, Jabes invocou o Deus de Israel dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflições ou aflição. E Deus lhe concedeu o seu pedido.
Então, uma atitude de entregar a Deus a tua situação. De dizer ao Senhor, Senhor, eu não quero mais viver um histórico de fracasso. Eu não quero mais viver um histórico de miséria. Eu não quero mais viver um histórico de escassez. Eu não quero mais viver um histórico de destruição de lar. Mas eu quero que o Senhor me abençoe. Eu quero que o Senhor faça com que de todo mal eu não seja aflito. E aí você e eu entregamos o nosso dia a dia ao Senhor. E você vê a sua fase mudando gradativamente. Uma vitória, outra vitória, sobre outra vitória. E você experimenta de fato o melhor dessa terra. Amém, irmãos? Então não permita, irmãos, que simplesmente o dia vire. Não permita que simplesmente o mês vire ou o ano vire. Mude a mentalidade. Mude a mentalidade, irmãos. Se veja grande. Se veja maior do que você é. Pessoas não prestam um concurso, às vezes, porque tem medo da prova. Alguém já viu isso acontecer? Pessoas dizerem assim, mas é muito difícil. Deixa eu te dar uma notícia. O não, você já tem. Você não fez? Então não, você já tem. Pessoas temem entrar numa faculdade porque diz que o preço é muito alto. Mas o não consigo, você já tem, irmão. Se você não fizer, você já não conseguiu mesmo. E se você não tentar, nunca conseguirá. Se você não colocar o pé na frente e dizer eu vou passar, você nunca vai passar. E os inimigos do passado vão continuar derrotando você. Mas se você desejar mudar, você vai experimentar o que o Senhor tem de melhor para você. Amém, queridos? Aleluia. Aleluia. Eu quero pedir para os músicos subirem. Eu quero orar com vocês. Aleluia. Em todo tempo, Deus é bom. Diga, eu estou mudando. Não de ano, simplesmente. Eu quero criar algo e dizer assim, olha, vai ser assim. Então, eu não tinha nenhuma palavra, aí hoje passei o dia ainda, falei assim, eu até agora nada, e agora no final da noite eu entendi porque a nossa supervisão compartilhou uma palavra conosco e eu quero compartilhar com você aquilo que a supervisão nossa entregou para nós, amém? Você pode ouvir com atenção? Diz assim, olá, meus queridos pastores, a supervisão manda para nós os pastores, amém? Orando esses dias pelo encerramento desse ciclo de 2025, metade de uma década, disse-me o Senhor. Você está pronto para ouvir o que o Senhor disse? Amém. O ano de 2026 é certamente um ano para subirmos mais alto, para voarmos mais alto, como uma águia que renova forças e vence os limites da vida. Vi uma aeronave em sua decolagem, colocando toda a sua força e velocidade na ação mais crítica de um voo. Esses foram os primeiros 5 anos dessa década. Aleluia. Continuando. Porém agora o Senhor nos chama para atingirmos voos de 10 mil pés. Que é chamado de voo de cruzeiro. No voo de cruzeiro, 3 coisas ocorrem. Primeiro, a cabine ela é estabilizada e pressurizada. Isso nos diz que o avião atingiu a maturidade e é seguro se mover sem risco. Segundo ponto, fim da fase crítica do voo. A organização dos serviços é liberada. Terceiro ponto, descanso, voo estável, apenas vigilância.
Ano de subir mais alto, voo de cruzeiro. Ano de renovo, ano de restauração e restituição. Ano de plenitude, de pleroma de Deus se revelando. Ano de descanso, Ele fará enquanto você descansa, o descanso da fé. Ano de confiança irrestrita. Desfrutem dessa palavra, desde já agradecemos. Então, ano de descanso. Ano em que Deus faz, enquanto nós descansamos. Essa foi a palavra que Deus deu à nossa supervisão, compartilhada conosco. Amém, irmãos? Agora você entendeu? 5 anos de botar força. 5 anos de espremer velocidade. E agora nós estamos passando para um tempo de estabilidade. Amém, irmãos? Você crê nessa estabilidade? Nós vamos descansar em Deus e vamos voar mais alto. Amém, queridos? Eu não poderia deixar passar esse tempo sem compartilhar isso com você. Amém?